Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Super quarta, querido, super quarta, eu já falei com vocês, tá? A tal da super quarta, ela não falha. Espero que você tenha aproveitado, tá, o contexto do dia de hoje para fazer aquela grana, para você startar. Essa semana tá maravilhosa, tá? Segunda, ontem, hoje, dias bem interessantes. Mercado volátil, oportunidade para a gente fazer dinheiro. Mercado com movimentações subindo e descendo, muito interessante. Diferente de ontem, que o preço ficou ali sem nada coerente, hoje eu consegui encontrar oportunidades interessantes. Espero que você também tenha conseguido. Antes de a gente continuar aqui, deixa seu like, seu comentário, sua curtida aí no nosso vídeo, compartilha com seu amigo, tá? Se inscreva aqui no canal e o principal, preencha o formulário para você conhecer um pouco mais do nosso trabalho, para você estar ali junto com a gente diariamente, não só ficar no campo aqui da informação, mas ir para o campo da prática, tá? Te espero do outro lado da tela, não fique de fora. Nesse conteúdo vai agregar você, mas a sala ao vivo vai agregar e muito mais. Hoje foi chato porque essa região aqui que eu tinha marcado, o mercado acabou abrindo abaixo dela, então meio que minou essa ideia. O que era um FVG, um IFVG, perdão, ele se tornou novamente num FVG. Mas para mim, se você for um cara que trabalhou com um gráfico de 5 minutos, foi um trade apenas. Não foi o melhor dos mundos essa operação, tá? Mas foi uma operação que, ao meu ver, encaixou de uma forma muito coerente essa execução, que foi esse FVG aqui do gráfico de 5 minutos. Depois o mercado tem induzido muita gente na compra, voltado e trabalhado nessa região. Então assim, essa para mim era a única possibilidade se você trabalhou com um gráfico de 5 minutos no dia de hoje. O stop estava baratinho, queridos, e o alvo muito interessante. Um risco retorno aqui de quase 7 para 1. Cara, se você encontrou essa possibilidade, você deveria ter trabalhado com esse trade sim, porque essa foi uma oportunidade muito saudável que o mercado deixou pra gente. Então hoje, dentro do contexto que a gente trabalha, dentro da informação que a gente estrutura aqui, essa para mim foi a operação. E sim, se você estava trabalhando com um gráfico de 5 minutos, esse é um trade que você tem que pegar, tá? Porque essa operação ela encaixou num horário muito saudável, que foi ali 10 horas e 40 minutos, um horário que dava muito tranquilo para você trabalhar com esse trade de forma bem objetiva, tá? Então assim, Felipe, você pegou essa operação? Não, porque eu já tinha resolvido meu dia rapidinho, graças a Deus hoje foi muito tranquilo. Nossa movimentação, vou começar ali obviamente pelo gráfico de 1 minuto, tá? Quando o mercado abre, deixa eu apagar isso daqui, quando o mercado abre abaixo da região que eu tinha marcado, que para mim era a principal região do dia de hoje, que era esse, no caso aqui anteriormente, né, esse IFVG, eu já falei assim, então já minou toda a minha expectativa, eu não tenho muito o que fazer, só tenho que aguardar. E aí minha leitura foi bem objetiva em cima disso daqui, tá, queridos? Foi observar. Por que observar? Por que eu falo dessa forma? Porque pensa comigo, quando eu chamo a atenção para vocês desses movimentos que o mercado entrega, tudo referente para mim, para validar uma operação é a liquidez, top, você já sabe disso, mas a referência do que? Do contexto. Então, por mais que eu analise uma referência para trabalhar, eu tenho que analisar um contexto para justificar esse trade. Então, você presta atenção junto comigo aqui. Veja o que aconteceu no pregão de hoje. A abertura, gráfico firme e forte para baixo. O que é essa linha tracejada aqui? Era a mínima de ontem. Olha só o que fez o candle número 3. O mercado não rompeu. Se o mercado não rompeu, o que eu vou fazer? Infelizmente, nada. Ontem eu falei com vocês, vocês precisam aprender com os erros, tá? O stop, ele tem que, quando acontecer, quando ele chegar, tem que servir de aprendizado. Se você toma um stop num dia e você estudou a sua operação, identificou o seu erro, no dia seguinte você vai falar assim, opa, se ontem eu errei, hoje eu não posso errar. Ontem eu tomei um stop considerando um FVG que o mercado não tinha dado o rompimento. E hoje eu não poderia vender nesse FVG. Olha a estrutura que o mercado tinha confirmado aqui para mim. Uma estrutura que estava limpando uma liquidez de uma mínima e gerando para mim uma ideia de IFVG.
Por que na hora eu considerei isso como um IFVG? Porque estava numa região barata, o mercado não tinha confirmado o rompimento, a região de ontem era uma região compradora, a região de hoje estava abaixo dos 50%. E por que então que eu vou trabalhar essa oportunidade de forma compradora? Então, de forma vendedora. Não faz sentido. Então o que eu fiz? Eu vou esperar. Então o mercado bateu para baixo aqui. A vela número 4 ali, de 9,5, veio muito agressiva. Eu já falei assim, isso aqui tem alguma coisa. Não vou me posicionar de forma precipitada. Vou continuar aguardando. Foi dito e feito e graças a Deus o mercado acabou invertendo esse FVG. Eu não tive nem dúvidas, tá? Foi simplesmente colocar minha ordem. Eu coloquei meu stop assim, tá? Foi um stop de certa forma até um pouco mais agressivo. O meu alvo, queridos, era aqui. Eram 810 pontos. Só que aí na hora que o mercado começou essa movimentação de alta aqui, eu fui alertado que 9,6 tinha notícia. E aí acabou que essa movimentação aqui foi bem agressiva. Eu infelizmente não estava atento ali no horário, deixei minha ordem lá. Ele chegou na cara, que era a máxima do FVG, então ele chegou na cara. Então o que eu acabei fazendo? Eu reduzi a operação aqui. Eu saí da operação, o quadro com a volatilidade, saiu com 690 pontos. Para mim, tranquilo, tá? Principalmente por um horário, ou seja, 30 minutinhos a gente já conseguiu resolver nosso dia. Foi bem objetivo ali esse trade, tá? Não teve dificuldade nenhuma o dia de hoje. Quando eu falo com vocês, prestem atenção nos movimentos do mercado. Olha só, sobe em linha reta, deixou esse pavio. Depois do fechamento da vela, com esse paviozão aqui, você teve esse outro candle positivo que de certa forma foi bem agressivo. Só que olha a sequência das velas. Mercado 100% fraco, tá? Não conseguiu dar continuidade. Até demorou um determinado tempo aqui para começar a queda, mas olha essa inversão. Eu até estava chamando a atenção do pessoal, falei assim, ó, eu não vou vender, mas aqui tá com uma carinha que esse mercado tá querendo reverter. Não vou trabalhar com venda no achismo, tá? Porque por mais que eu estou enxergando essa possibilidade, entendendo que num topo o mercado trava e gera para mim oportunidade vendedora, no fundo o mercado travando gera para mim oportunidade compradora, gerar uma oportunidade sem o contexto que eu gosto de trabalhar, eu vou ser simplesmente um espectador, um torcedor, porque se eu errar a minha operação, eu vou ficar, poxa, por que eu fiz? Se eu acertar, eu vou ficar tentando justificar, eu adivinhei essa oportunidade. Então eu acabei não executando, tá? O mercado veio reto aqui, veio na mínima, saiu de um ponto, foi lá para o topo, saiu do topo, veio para o fundo e chegou no fundo e aí mesma situação. Aqui eu já estava prestes a encerrar a sala, tá? Nesse horário aqui, porque eu já falei assim, ó, se não romper esse mercado vai acabar voltando, então vamos prestar atenção. Só que ele acabou não rompendo, não deu oportunidade, eu acabei zerando e saí, nem na hora eu nem estava na frente da tela no FVG dos 5 minutos, tá? Mas foi o melhor contexto que ele gerou no gráfico de 5 minutos para hoje. Então, um dia bem volátil aí, mas com você entendendo, repito, com você entendendo o contexto. Não adianta. E lembre-se, todo topo e todo fundo é uma oportunidade sim, seja de compra, seja de venda. No caso de hoje, a falha de rompimento de um topo, a falha de rompimento dos fundos geraram boas oportunidades. E se você prestou atenção, eu tenho certeza que você conseguiu fazer dinheiro. O preço no final das contas. Me pergunta o que eu acho desse tipo de movimentação. Cara, eu acho isso uma água de salsicha purinha. Por quê? Porque olha só, o mercado anda, e no final das contas não andou para lugar nenhum. Aí a pergunta que fica, o que eu vou observar em dias como esse? Eu vou torcer para quê? Para mim, como houve manipulação nesses fundos, a ideia, a expectativa seria, obviamente, o mercado romper. Então, o meu contexto aqui seria a abertura de amanhã, seja com gap direto ou sem gap, o mercado já confirmar esse rompimento para gerar para mim a ideia coerente de compra. Se isso não acontecer, eu fico muito preso na expectativa de uma oportunidade, sendo que se ela não acontecer, eu só vou observar. Então, minha ideia seria considerar a ponta compradora, caso isso aqui aconteça, e minha ideia seria ponta vendedora com o mercado travando nessa região, tá? Ou seja, um dia daqueles que você vai ver a possibilidade do mercado fazer o rompimento,
esse rompimento ser falso, tá? E o mercado acabar fechando o dia dentro desse próprio range aqui. Então vamos prestar atenção nessas possibilidades, não ter medo caso apareça uma referência e trabalhar. Ontem eu deixei essa operação no dólar aqui, tá? Ainda falei, ó, preste atenção no retorno do dólar nessa região aqui, famoso teste de oferta. Hoje, bacana, né? Graças a Deus, acabou confirmando, mas tem uma situação aqui que minou para mim toda a possibilidade de execução dessa operação. Ainda acredito, repito, ainda acredito que esse trade está valendo, ainda mais que esse mercado travado do jeito que ficou, eu jogaria esse alvo aqui bem mais expressivo aqui para cima e consideraria o índice cada vez mais coerente para a ponta vendedora, tá? Então, o que para mim na abertura já minou essa operação aqui do dia de hoje? Vou ser bem preciso aqui na fala e ser bem objetivo, tá? Isso daqui, o dólar já abriu numa referência de topo. Só que, o que aconteceu aqui? Ele não rompeu. Queridos, chegou numa região de topo, o mercado falhou, cuidado, ele vai provavelmente voltar. Chegou numa região de fundo, falhou o fundo, você pode observar aqui os dois contextos do dia. Olha só, chegou num topo e fala, Felipe, mas é fácil falar agora já que o mercado tá pronto. Não, cara, isso aqui é todos os dias. Chegou num topo, não deu continuidade, olha só, foram inúmeras oportunidades hoje, tanto no índice quanto no dólar. Hoje o dia foi travado e trabalhado apenas com essa ideia, manipulações. Se você prestou atenção nisso, você fez dinheiro. Então ele falhou, topo. Mas eu estava esperando, igual a gente tinha chamado a atenção, que aqui era o ponto que a gente tinha que buscar a compra nessas mínimas aqui. Tá bom, deixa eu até tirar aqui, porque eu não gosto desse me atrapalhando aqui fazendo a leitura, não. Mas aí ele voltou aqui, eu tinha que comprar nessa região. Tudo bem. Se você comprou, você viu um belo de um movimento aqui, tá? Só que o preço não conseguiu se desenvolver. Depois voltou de novo e fez a manipulação. Por quê? Porque a manipulação, nesse caso aqui, fez uma manipulação dupla. A manipulação do referencial de ontem. E se você analisar o topo do dia e o primeiro fundo do dia, não tinha capturado nenhuma liquidez, nem na máxima, nem na mínima. O que o mercado acabou fazendo? Veio manipular esse fundo. Se manipulou o fundo, justificou pra gente o quê? Uma oportunidade. E essa oportunidade, quando era para ser confirmada, que era nesse rompimento, e uma pena que o mercado não fechou com o corpo real, porque se sim, esse daqui seria o baita trade que a gente ia fazer, tá? Nossa, esse trade aqui seria o trade de forma coesa e coerente. Por que não valeu? Porque ele só passou com pavio nessa vela aqui de 11h40, dessa vela aqui, dessa região aqui de 11h40, meio-dia e pouquinho, tá? E depois, quando era para confirmar, novamente, não sustentou, passou somente com pavio. Pavio, para mim, não gera confirmação para uma execução, seja no order block, seja no fair value gap, não gera para mim uma estrutura. Eu ainda acredito muito na continuação do preço, tá? Na expectativa do mercado de subir bastante, então não mudaria essa ideia, tá? De te chamar a atenção para a continuidade da alta. Então, para mim, o dólar continua subindo e o índice continua ou dá continuidade na queda. E aí a gente tem o primeiro alvo nessa região aqui, que é esse topo, e a continuidade talvez bem agressiva. Se eu for trabalhar somente olhando o dia de hoje para operar o pregão de amanhã, eu já vi que o mercado saiu de uma zona de manipulação, que foi esse fundo da abertura, tá, do dia. Então aqui já existiu uma manipulação. E nessa manipulação, uma oportunidade. Então a partir de agora, o que eu analisaria, tá? O que eu analisaria aqui? Eu justificaria uma oportunidade considerando o quê? Eu justificaria uma oportunidade considerando 100% a expectativa do preço sair desse caixote. Então você pode observar que tanto o índice quanto o dólar no pregão de hoje, eles não se desenvolveram. Eles movimentaram, e no final das contas, não saíram para lugar nenhum. Então presta bastante atenção nisso daqui. A minha ideia seria a continuidade desse trade, tá? Justificando bem esse movimento para esse alvo número 1 e a expansão, obviamente, caso o mercado se desenvolva. E se você está bem atento aqui nos possíveis movimentos internos para gerar novas oportunidades, cara, é só você prestar atenção na quebra dessa estrutura aqui, esse FVG que está sendo formado bem nessa zona de troca de polaridade aqui interna,
Essa quebra de estrutura seria bem interessante o mercado confirmar ela logo na abertura de amanhã, tá? Ou seja, já abre com gap, traz o preço nessa região e aí a gente continua trabalhando essa alta. Sem neura, tranquilo e calmo, te espero do outro lado da tela, preenche o formulário, vem fazer parte do nosso time. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!